Você já se perguntou por que o livro de Levítico parece tão difícil, cheio de leis, sangue, sacrifícios, detalhes minuciosos? Mas e se eu te dissesse que ali, bem no meio de tudo isso, existe um segredo, um chamado silencioso, revelado só aos que se aproximam com reverência? Era o segundo ano depois da saída do Egito. O povo já estava no deserto, mas o deserto ainda estava dentro deles. Tinham construído o tabernáculo. A glória do Senhor havia descido. Mas agora, como se aproximar dele sem morrer? É aí que Levítico entra. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel. Levítico 1:2. A primeira palavra do livro em hebraico é Vaikra, que significa e ele chamou. Deus chama, mas não chama de qualquer jeito. Segundo a tradição judaica, a palavra Vaikra foi escrita com uma letra menor, quase escondida, como se Deus estivesse sussurrando, chamando o íntimo, não a multidão. Esse é o primeiro segredo de Levítico. Deus fala com quem se dispõe a ouvir no silêncio. E o que ele fala? Ele revela como um pecador pode ser aceito por um Deus santo, como se aproxima, como se purifica, como se reconstrói o relacionamento quebrado pelo pecado. Cada sacrifício, do holocausto à oferta de manjares, da expiação à restituição, revela não apenas rituais antigos, mas uma pedagogia divina. Deus não estava exigindo sangue por sangue, estava ensinando que vida custa vida. E que só a obediência abre a porta da presença. Pode parecer ultrapassado, estranho, até brutal. Mas olha ao redor. Vivemos num mundo que ainda não entendeu o preço do pecado. Acha que tudo se resolve com um "foi mal"? Levítico nos mostra que, para entrar na presença de Deus, é preciso arrependimento, reverência e entrega total. E talvez seja por isso que tanta gente pula esse livro, porque ele confronta. Não apenas ações, mas intenções. Deus revelou aos sacerdotes, e agora a você, que santidade não é uma opção, é um chamado. E começa nos detalhes. O que Deus te chamaria para corrigir, se você parasse para ouvi-lo no silêncio? Você já percebeu como Deus não começa transformando o mundo inteiro, mas um altar de cada vez? É isso que vemos nas ofertas do capítulo 2 de Levítico. Não tem sangue, não tem animal, mas tem farinha, azeite, sal e fogo. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será da flor de farinha, e sobre ela deitará azeite e porá em cima incenso. Levítico 2:1. Era uma oferta simples, parece pouco, mas Deus a recebia como perfume suave. Por quê? Porque ele não está olhando o tamanho da oferta, ele está olhando o coração que oferece. Segundo a tradição antiga, essa era a oferta preferida dos pobres. Quem não tinha animal para sacrificar, oferecia o que tinha, trigo amassado com azeite. A mistura era levada ao fogo e o cheiro subia. Não tinha grito de animal, mas tinha renúncia, fé e obediência. O sacerdote pegava um punhado e queimava. O resto podia ser comido pelos próprios sacerdotes. Sim, Deus alimentava os ministros com o sacrifício dos pobres. Isso mostra que ele honra até o que parece pequeno, quando é feito com amor e verdade. E olha que forte, o texto diz que a oferta não podia ter fermento nem mel. Levítico 2:11. O fermento simbolizava corrupção, orgulho. O mel, prazer superficial, ou seja, não adianta ofertar algo bonito se o coração estiver cheio de vaidade. Deus quer pureza, simplicidade, entrega. E tem mais um detalhe que quase ninguém percebe. E todas as tuas ofertas dos teus manjares temperarás com sal. Levítico 2:13. Sal, o símbolo da aliança perpétua. No tempo antigo, o sal era raríssimo, mas indispensável. Preservava, dava sabor. E quando duas pessoas selavam um pacto, comiam juntas algo salgado. Era um jeito de dizer: estamos ligados por algo eterno. Então o sal na oferta mostra que o que é feito no altar
ecoa na eternidade. Que as suas ações escondidas, feitas por amor a Deus, não são esquecidas. Pode parecer que ninguém viu sua oração, seu jejum, sua doação, mas Deus viu e recebeu como aroma suave. Será que sua vida tem sido farinha sem fermento ou massa inflada de vaidade? Às vezes a gente imagina que só procura a Deus quando erra. Mas e quando você só quer agradecer, celebrar, oferecer comunhão? É disso que trata o terceiro tipo de oferta, o sacrifício pacífico. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer do gado, seja macho ou fêmea, sem defeito, perante o Senhor a oferecerá. Levítico 3:1. Diferente das outras ofertas, essa não era para perdão de pecado, era para comunhão. Era o tipo de sacrifício que Davi oferecia após uma vitória, ou que famílias levavam ao tabernáculo em datas especiais. Era o sacrifício da reconciliação, da aliança. E olha que forte, esse era o único tipo de sacrifício onde o ofertante podia comer parte da carne. Você ouvia bem, a pessoa oferecia, o sacerdote queimava a gordura, mas parte do animal voltava ao ofertante, que comia na presença de Deus junto com sua família. Era como se o próprio Deus dissesse: senta comigo, vamos cear juntos. A gordura, símbolo da honra, ia para o fogo, mas a carne, símbolo da força, era repartida. A tradição ensina que o altar se tornava uma mesa de aliança e o sacrifício virava um banquete sagrado. Você percebe o que isso representa? Deus não quer só te perdoar, Ele quer fazer parte da sua mesa, participar da sua história, do seu casamento, da sua casa. E tem algo ainda mais profundo escondido aqui. Segundo estudiosos hebreus, o sacrifício pacífico era o único que apontava profeticamente para a ceia do Senhor. Sim, para aquele momento em que Jesus parte o pão, distribui o vinho e diz: fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Porque só um sacrifício que gera comunhão pode durar para sempre. Talvez, nos dias de hoje, você não precise mais levar um cordeiro a um sacerdote, mas o princípio continua. Deus ainda quer sentar contigo na sua cozinha simples, na sua madrugada cansada, no seu silêncio doído. Você tem oferecido seus dias como sacrifício de comunhão ou só corre para Deus quando tudo desaba? Às vezes, o maior gesto de fé é parar tudo e dizer: obrigado, Senhor, senta comigo. Sua gratidão tem cheiro de sacrifício ou apenas de palavras soltas? E quando o erro não foi intencional, quando você nem percebeu, mas ofendeu a santidade de Deus, é aqui que entra o sacrifício pelo pecado, o mais pesado, o mais solene, o mais sangrento. E se a alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, então oferecerá por seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor por expiação. Levítico 4:2-3. Deus está tratando dos pecados involuntários, coisas que você não sabia, mas que te afastaram dele. Palavras, decisões, omissões. E olha que impressionante. Quanto maior a responsabilidade da pessoa, maior era a exigência do sacrifício. Se fosse um sacerdote ou o líder do povo, era necessário um novilho inteiro. Se fosse um homem comum, bastava uma cabra ou cordeiro. Por quê? Porque quem representa o povo diante de Deus carrega também a medida do altar. E o que o sacerdote fazia em secreto impactava toda a congregação. O sangue do animal era levado até o santo lugar, e o sacerdote molhava o dedo e o colocava no altar de incenso diante do véu. Depois, derramava o resto do sangue na base do altar de holocaustos. Era um ato solene, sangue por toda parte, mas não havia festa. Era o momento em que Deus dizia: eu te perdoo, mas lembra do preço. Porque a graça é gratuita, mas nunca foi barata. Essa é a pedagogia de Levítico. Deus nos ensina que o pecado, mesmo oculto, exige reparação e que o perdão só vem após o reconhecimento. Mas olha a beleza disso. O texto diz que, ao fazer tudo isso,
o sacerdote fará expiação por ele e lhe será perdoado. Levítico 4:31. Sim, Deus quer perdoar, mas ele só perdoa quem confessa, quem se aproxima com verdade. Quem não diz, todo mundo faz, mas sim, eu pequei, Senhor. Talvez você esteja carregando algo que fez sem perceber, uma escolha, uma palavra, uma falta, e sente um vazio que não sabe explicar. Mas há um caminho, um altar e um sumo sacerdote que já verteu seu próprio sangue por você, Jesus. Hoje não é mais preciso derramar sangue de novilho, mas é preciso olhar para a cruz com arrependimento. Há algo escondido em seu coração que precisa ser colocado no altar. Às vezes, o que pesa não é o que você fez, mas o que você deixou de fazer. Silêncios que ferem, verdades escondidas, promessas quebradas por medo ou conveniência. No capítulo 5 de Levítico, Deus começa a tratar desses pecados invisíveis e ainda assim mortais. Quando alguma pessoa pecar por ter ouvido a voz do juramento e for testemunha e não o declarar, levará a sua iniquidade. Levítico 5:1. Sim, Deus está dizendo, quem sabe a verdade e se cala, peca. Não adianta lavar as mãos. A omissão também pode ser pecado. E tem mais. Ele fala sobre tocar em coisa imunda, sem saber, sobre fazer juramentos impensados, e até mesmo sobre pecar com a boca. Você percebe? O Senhor está refinando a consciência do povo, purificando não só as mãos, mas o interior. E quando alguém reconhecia sua falha, o caminho era claro: trazer uma oferta, conforme suas posses. Se tivesse condições, um cordeiro ou cabra. Se fosse pobre, 2 rolinhas. Se ainda assim não tivesse, poderia trazer um punhado de farinha. Sim, Deus aceitava farinha por pecado, quando o coração era sincero. É como se ele dissesse, não me interessa o peso do que você tem, me interessa o peso da sua verdade. E mais uma vez, o texto se repete como refrão. O sacerdote fará expiação por ela e lhe será perdoado. Levítico 5:10. Esse capítulo nos confronta com uma verdade profunda. Deus não julga apenas atos. Ele sonda motivações. Ele vê onde ninguém vê. Quantas vezes você feriu alguém com palavras duras, ou jurou algo e não cumpriu, ou se calou, quando deveria ter defendido a verdade? Mas há esperança. Hoje, você não precisa levar um animal ao altar. Você precisa levar seu arrependimento, colocar no altar da cruz tudo o que está escondido. E a promessa continua. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1:9. Por isso, neste ponto do roteiro, eu quero te convidar. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, comente, eu quero nascer de novo aqui embaixo e conheça o devocional Meu Maná no primeiro comentário fixado. Todos os dias, uma palavra que te aproxima do coração de Deus. O que está escondido em sua consciência, que Deus quer perdoar hoje. Quando o fogo desce, ele não pode mais apagar. Esse é o chamado mais solene do sacerdote. Depois que Deus ensina sobre as ofertas individuais, ele vira para os levitas e diz, agora é com vocês, cuidem do fogo do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Essa era uma das instruções mais sagradas. O fogo que Deus mesmo acendeu do céu, Levítico 9:24, deveria nunca mais se apagar. Todos os dias, o sacerdote tinha a tarefa de recolher as cinzas do altar, sinal do que foi consumido, e colocar lenha nova. Não podia deixar morrer, nem relaxar. O fogo era símbolo da presença de Deus, do zelo, do amor que consome tudo o que é impuro. E aqui está o segredo escondido só aos sacerdotes. A chama que vem de Deus é mantida pelo homem. Você entende? Deus acende o fogo, mas é você quem alimenta. É você quem se levanta cedo, quem renuncia, quem separa tempo para a oração, quem guarda o coração em santidade. O sacerdote também comia parte das ofertas de manjares, mas não podia comer qualquer coisa, de qualquer jeito. Tudo era com ordem,
Tudo era com temor. E se alguém tocasse na carne do sacrifício de forma impura, era culpa, era risco, porque o altar não é lugar de brincadeira. Deus estava dizendo: se você vai se aproximar de mim, se prepare, porque o meu fogo não é decoreba, é presença viva. Você já viu quando alguém começa empolgado, mas apaga rápido? É porque não entendeu o segredo do fogo. Fé sem constância se apaga. Chama sem disciplina vira fumaça. Por isso, talvez a sua alma esteja fria. Não porque Deus te abandonou, mas porque você parou de alimentar o altar. Hoje, o altar está em você. O templo é o seu corpo. E a lenha é sua entrega diária. O fogo ainda arde no seu altar? Ou sobrou só cinza e lembrança? No altar de Deus, nada é desperdiçado. Nem gordura, nem sangue, nem silêncio. No capítulo 7 de Levítico, o Senhor termina as instruções sobre os sacrifícios, mas revela um detalhe que poucos notam. Ele estabelece direitos e limites para os sacerdotes. Sim, até quem serve no altar precisa obedecer, porque na casa de Deus não existe zona de conforto. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. Levítico 7:1. Essa oferta era apresentada por pecados específicos, como roubo, mentira ou traição de confiança. E o detalhe mais forte: quem errava, além de oferecer o sacrifício, tinha que restituir o que tirou, com acréscimo. Levítico 6:5. Deus não aceitava arrependimento só da boca para fora. Ele exigia reparação. Você percebe a seriedade disso? Quem se arrependia podia ser perdoado, mas não podia sair ileso. Tinha que consertar, restituir, pedir perdão e devolver o que foi quebrado. E aí, Deus explica: parte do sacrifício vai para o altar, outra parte é do sacerdote. Mas havia uma ordem precisa. O peito da oferta pacífica era para Arão e seus filhos. A coxa direita para quem havia feito o sacrifício. Era como se Deus dissesse: tudo me pertence, mas escolho repartir com quem me serve, desde que o façam com temor. E mais uma revelação escondida: o sangue nenhuma carne comereis em todas as vossas habitações. Levítico 7:26. O sangue representava a vida. Era sagrado. Só Deus podia recebê-lo. Por isso, comer carne com sangue era a afronta direta à santidade do altar. O que isso revela? Que Deus não aceita misturas, nem no templo, nem no prato, nem no coração. Você não pode servir ao Senhor e alimentar o pecado ao mesmo tempo. Não pode adorar com os lábios e mentir com as atitudes. A santidade exigida no altar começa na sua casa, na forma como você trata seu próximo, na forma como você devolve o que tirou, na forma como você honra o nome que carrega. Deus é misericórdia, mas também é justiça. E justiça não aceita atalhos, aceita arrependimento e verdade. Você já restituiu o que roubou de alguém? Seja tempo, honra, dinheiro ou confiança? O povo esperava. O tabernáculo estava pronto. As ofertas tinham sido ensinadas, mas os sacerdotes ainda não estavam consagrados. Então, Deus chama Moisés e começa um ritual que mudaria o destino da adoração em Israel. Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Levítico 8:2-3. Era o dia da consagração. Mas não era em segredo. Deus ordenou que todo o povo visse. Por quê? Porque quem ministra diante de Deus deve viver também diante dos homens, sem máscara, sem segredos, sem vaidade. Arão era irmão de Moisés, tinha falhado no passado. Foi ele quem permitiu o bezerro de ouro, Êxodo 32. Mas Deus decidiu recomeçar, e Arão se submeteu. Moisés o lavou com água, colocou-lhe as vestes sacerdotais, ungiu-o com azeite e mais, derramou óleo na cabeça dele até escorrer. O óleo era símbolo do Espírito, da capacitação que vem do alto, e Arão
ficou em silêncio. Não havia dança nem grito. A consagração era feita com temor. Depois, 3 sacrifícios foram apresentados: novilho da oferta pelo pecado, carneiro do holocausto, carneiro da consagração. E então Moisés fez algo tremendo. Pegou o sangue do terceiro carneiro e colocou no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Levítico 8, 23, 24. O que isso significa? O sangue no ouvido representa ouvir somente a voz de Deus. Na mão, agir segundo a vontade dele. No pé, andar nos caminhos dele. Era como se o Senhor dissesse: você vai me servir com todo o seu ser. E por 7 dias, Arão e seus filhos permaneceram à porta da tenda. Não podiam sair, nem se distrair. Era tempo de purificação. Hoje, muitos querem liderança, título, visibilidade, mas sem altar, sem separação, sem renúncia. Deus ainda unge. Mas só quem aceita passar pelo sangue, pelo silêncio e pelo óleo. Se você deseja servir, precisa primeiro ser lavado. Se quer autoridade, precisa primeiro passar pela porta do tabernáculo. Você está disposto a ser consagrado, mesmo que isso custe 7 dias de silêncio com Deus? O 8º dia chegou, depois de 7 dias separados em silêncio e reverência. Arão e seus filhos finalmente iriam ministrar. Era o primeiro culto com sacerdotes ungidos. E algo grandioso estava para acontecer. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Levítico 9, 1. Esse dia simboliza novo começo. Na Bíblia, o 8º dia sempre aponta para a ressurreição, aliança renovada, inauguração de algo eterno. Foi o dia da manifestação da glória de Deus diante do povo. Moisés instrui Arão: faça sacrifícios por você e pelo povo. Ofereça novilhos, carneiros, ofertas de manjares. Prepare tudo com santidade, e então vem a promessa. Hoje o Senhor vos aparecerá. Levítico 9, 4. Você consegue imaginar? Depois de capítulos inteiros de instruções, agora seria a primeira vez em que Arão subiria ao altar como sumo sacerdote. E ele obedece. Coloca cada parte da oferta. Segue cada detalhe. Não improvisa. Não se exalta. Só obedece. E quando termina, então Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9, 22, 23. O fogo do céu desce. Sim, um fogo literal, visível, que consome o sacrifício sobre o altar. E o povo, vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre os seus rostos. Levítico 9, 24. Porque quando Deus se manifesta, ninguém fica de pé, ninguém finge, todos se rendem. Esse é o segredo mais sagrado de Levítico. A glória de Deus não habita no improviso. Ela vem depois da obediência, depois do sacrifício, depois da separação. Hoje, muitos pedem fogo, mas sem altar, sem óleo, sem 7 dias de consagração. Querem manifestação, mas rejeitam a preparação. Mas Deus não mudou. A glória ainda vem. O fogo ainda desce, mas só sobre o altar da obediência. O que Deus te pediu para colocar no altar, que você ainda está segurando, a glória tinha descido. O fogo de Deus havia consumido o sacrifício. O povo estava prostrado. Era um dia santo. Mas então, no meio da reverência, algo terrível acontece. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Levítico 10, 1. Fogo estranho. A Bíblia não explica todos os detalhes. Talvez tenham feito o ritual fora do tempo. Talvez tenham usado ingredientes errados. Ou talvez, como diz a tradição, tenham entrado bêbados na presença de Deus. Levítico 10, 9 indica esse risco. Mas o que fica claro é que eles fizeram do seu jeito. E Deus responde, não com correção, mas com juízo. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
O Levítico 10:2. Você sente o peso disso? Os 2 primeiros sacerdotes da história, filhos do sumo sacerdote Arão, caem mortos diante do altar, na frente de todos, não porque pecaram contra o povo, mas porque profanaram o altar. Moisés olha para Arão e diz: Isto é o que o Senhor falou: serei santificado naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10:3. E o texto diz: Arão, pois, calou-se. Ele não discute, não acusa, não se revolta, ele silencia. Porque ele sabe que quando Deus age com justiça, até os pais se calam. Mas o capítulo não termina em tragédia. Ele termina com um ensinamento poderoso. Mesmo depois da morte dos filhos, Arão e seus outros filhos não podiam abandonar o ministério. Tinham que permanecer firmes. Deus diz: vocês não sairão da porta da tenda, para que não morram. Levítico 10:7. O que isso nos ensina? Que servir a Deus exige equilíbrio entre reverência e perseverança, entre temor e continuidade, entre dor e fidelidade. Talvez você tenha sofrido perdas, talvez tenha visto fogo estranho dentro da igreja, talvez tenha chorado ao ver outros caírem, mas Deus te diz: não abandone o altar. O chamado continua, o fogo santo ainda arde, e a presença do Senhor ainda quer ser manifesta, através de vidas santas, corações puros e mãos obedientes. Por isso, se você deseja permanecer firme no seu chamado, se quer servir com temor e não com fogo estranho, você tem oferecido fogo santo ou fogo estranho ao Senhor? Vistum.